Ela saiu aos 9 anos de um vilarejo praticamente invisível no Pará. Foi escrava infantil em Belém e sonhava em ser a doutora do papai. Com coragem e fé, formou-se em Direito, começou num banco de praça e conquistou o mundo. Hoje ela é palestrante internacional e símbolo de superação. Olá para você que está nos acompanhando neste programa Vida e Companhia. Nós recebemos Naily Mamed, ela que é palestrante, advogada, que vai falar inclusive sobre a sua trajetória, né, como empreendedora e também escritora. Naily, quero te agradecer por você estar aqui com a gente. A gente já teve uma conversinha aqui de bastidores deliciosa que já poderia inclusive estar sendo gravada ali naquele momento, mas eu te agradeço por você estar aqui para falar da sua vida, da sua trajetória, né, dividir as suas experiências, os seus estudos com quem está acompanhando o nosso programa. Muito obrigado. Eu que agradeço, Ranieri, pelo convite. É uma honra estar aqui com você e com a sua audiência. Muito obrigada. Eu fiquei mais feliz ainda em saber que ela também é da região norte. Norte, né? Com muito orgulho. Somos do norte com muito orgulho, eu de Roraima, ela do estado do Pará. Do Pará. E eu queria que você falasse para a gente como é que foi a sua infância, né? Como é que tudo aconteceu? Como é que foi a vida? Falar da minha infância já abre automaticamente um sorriso no meu rosto, porque foi motivo de muita felicidade, porque eu nasci no coração do Brasil, no coração da Amazônia, naquela terra, naquela vegetação exuberante, aquela terra maravilhosa, com frutas, com igarapés, com tudo ali, aquela natureza toda ali à minha disposição. O meu chuveiro, o riacho da Amazônia, o igarapé. O meu banheiro, eu sempre falo, era a floresta da Amazônia. E sempre me alimentava de muita caça, que o papai sempre caçava muito, mas esse meu pai, ele me chamava de minha doutora. Cadê minha doutora? Já acordou, a minha doutora já foi para a escola, a minha doutora já tomou banho. Sempre, esse era o tratamento que o papai tinha comigo, minha doutora e a mamãe também. Minha doutora, cadê a doutora? Eu com 3 aninhos, 4 aninhos, cresci com esse incentivo. Filha de quantos irmãos? 8 irmãos. Eu era a única chamada de doutora. Eu era muito espertinha, muito danadinha, eu gostava muito de ler. Eu comecei a ler muito cedo. Eu li o jornal para o papai, mas o jornal, imagina, nesse povoado que morávamos, que se chama até hoje Brasileiro, hoje mudou de nome, chama-se Brasil Novo, mas na época era Brasileiro. Ele ganhava um jornal de um padre ou um pastor que deixava lá em casa, e aquele jornal ele lia por meses. Então ele falava, minha doutora, vem ler o jornal para mim. Aí eu lia, aí se eu pulasse uma palavra, ele já sabia, você pulou a palavra tal. Né? De tanto que ele tinha lido aquele jornal. E isso foi muito rico para mim, aquela natureza toda. A nossa casa de barro, como todas as casinhas daquele vilarejo, a cobertura de palha. E hoje, inclusive, eu estava palestrando para o Rotary e eu falei para os alunos, eu tive o privilégio de dormir com as estrelas. Em nenhum momento eu lamentei aquele momento que eu dormia. A chuva, Belém chove muito, chovia na minha rede. Aí os alunos, o que você fazia quando chovia? Eu falei, de manhã eu colocava no sol, secava. Não tem problema nenhum. Simples assim, né? Simples assim. São as peculiaridades do norte que muita gente não conhece e que Exatamente. possivelmente nem vai conhecer. Exatamente. Né? Eu, inclusive, eu divido com você que eu sinto falta de ver estrelas aqui em São Paulo. Eu também. De contemplar, de né? Contemplar, exatamente. Acho que é isso. A gente tinha isso de contemplar a natureza. De contemplar. De você acalmar a mente, né? A alma, o coração. Então, eu contemplava as estrelas dormindo. Antes de dormir, eu olhava aquele céu estrelado. Eu sabia que ia chover. Se chovesse, não tem problema, mas a maioria das vezes não chovia. Eu era muito danadinha, eu caía pelo buraco da rede também, não tinha isso. E de manhã não tinha leite, não tinha pão, aquela dificuldade toda, aquela escassez. Mas o papai sempre falava, minha filha, a forma de você mudar a sua vida, a sua trajetória, pelos estudos. E aquilo eu levei tanto a sério, tão a sério, tão a sério, norteou a minha vida, Aniele. Então, muitas vezes eu ia para a escola, não tinha um alimento, eu comia terra. Porque a fome do saber era maior que a dor de estômago que eu sentia. Então, eu queria aprender, eu queria estudar, porque quando o papai falou, minha filha, você vai mudar
pela educação, eu falei, é o mapa do tesouro, é o mapa que eu tenho que mudar o cenário da minha vida. E eu acreditei e eu fui em busca de tudo isso. Com quantos anos você saiu lá de Brasileiro? 9 anos de idade. Aí você foi para Belém. Aí fui para Belém com a proposta de ser babá, que até hoje isso acontece lá no interior, no nosso, você de Roraima, sou de Belém, acontece até hoje. Então a gente vai com aquele afã de ser babá. Eu fui ser babá. Quando eu cheguei na capital, não era babá. Eu achava que ia ser babá, ia brincar de boneca. Eu nunca tinha visto uma boneca na minha vida. A minha boneca era o galho da saizeira, aquele galinho lá que eu fazia uma roupinha, aquilo era a minha boneca. Eu fui para lá e virei escrava infantil. Eu lavava muita roupa, muita louça, cuidava da casa, que com 9 anos eu já sabia fazer tudo. Naquela época você não tinha noção que era escrava infantil. Não tinha. E fazia o trabalho. Fazia o trabalho. Eu estava acostumada a dormir às 6 horas, junto com as galinhas que iam para o poleiro. Lá em Belém, eu ia dormir meia-noite. Eu sentia muito sono e acordava muito cedo para ir para a escola, que eu trabalhava em troca de ir para a escola. Só que eu faltava muito na escola, que a minha patroa não deixava, que ela queria que eu fizesse os afazeres da casa. E eu não tinha a menor noção que eu estava sendo escravizada, e eu não tinha noção também que na escola eu sofria bullying, porque as minhas mãos estavam em carne viva e os meus amiguinhos não queriam ficar perto de mim, porque eles olhavam assim com receio para as minhas mãos. E a mamãe, as poucas vezes que me visitava, ela falava, minha filha, como é que você está aqui? Eu escondia as mãozinhas, falei, mamãe, eu estou sendo tratada como uma filha. Em nenhum momento eu reclamava, eu queria mudar o meu destino. Eu sabia o que tinha, o cenário que eu tinha lá no interior, lá no vilarejo. Eu queria avançar. Eu falava, eu não posso desistir. Com 9 anos, eu tinha essa vontade, eu tinha esse desejo. Eu falei, eu não posso voltar, eu só posso avançar, eu só posso ir além. Eu estou cansada, eu vou além, eu vou mais. Porque de tudo isso, Ranieri, o que mais do que a dor, mais do que o sangue, mais do que as feridas nas minhas mãos, era a solidão, a saudade do papai e da mamãe. Então, aquela solidão de lacerar mesmo. Da terra, do lugar, do cheiro da terra, casa. do lugar, o carinho, né? O ninho, né? Era o meu ninho lá no interior. O igarapé, de tudo eu sentia falta. Da comida, mesmo que fosse um pirãozinho. Eu tinha saudade daquele pirão com ovo. Podia estar comendo alguma coisa lá nessa casa, mas eu tinha saudade de comer a farinha que fosse, a terra vermelha daquele lugar. Como foi para você, passando por tudo isso, chegar na vida escolar? Lá em Belém, eu ia para a escola, como eu te falei, em troca dos estudos. Para mim, era primordial os estudos. Eu queria estudar, que era o meu passaporte para uma vida melhor. Então, eu sempre priorizei os estudos. Eu podia estar cansada, como fosse, mas eu ia fazer minha lição. Eu não conseguia pegar a caneta. Eu falo para os meus filhos, falo para os alunos que eu dou palestra, eu dei o meu sangue para estar aqui, literalmente. Eu dei o sangue para estar aqui. Porque o que eu percebo, Ranieri, se eu chamo a atenção de um funcionário, sabe o que ele faz? Ai, doutora, não gostei, eu vou embora. Vai embora. Eu falei, meu Deus do céu, se eu desistisse quando sangrava as minhas mãos, eu não estaria aqui. Em nenhum momento, essa opção eu não tinha de desistir. Mas isso era tão latente em mim que nada fazia eu mudar de ideia. Nada. Nem o sangue, nem nada. Na escola, quando os amiguinhos falavam, eu não vou fazer trabalho de escola junto com você. Eu olhava para o meu amiguinho e lembrava do papai. O papai, ele falava, minha filha, seja altiva. Isso vai passar. Isso é provisório. Tudo isso que você está enfrentando é provisório. Não se apegue a isso, minha filha. Se apegue aos seus estudos. Quando ninguém quiser falar com você, pega um livro e vá ler. Vá ler. Pega um livro, minha filha. Que meu pai era, apesar de pouca leitura, pouco estudo, lá naquele interiorzinho, ele ficava lendo de manhã até à noite. Quando ele era não além, passeando. ele era além do lugar onde ele morava, né? Era, muito além. Uma mente muito além, e isso ele passou muito para mim. Eu acho que ele passou para todos os filhos, mas eu assimilei muito mais, porque eu tinha gana de mudar a minha vida. E eu falo, você tem que ter gana
de mudar a sua vida. Por quê? Você ficou nessa casa até terminar os estudos? Não. Como que foi? Eu fiquei nessa casa. Essa casa, quando eu falo, não era para ficar nem 2 dias, eu fiquei 2 anos. Fiquei 2 anos nessa situação, com as mãos sangrando, pegando palha de aço, limpando o fogão, limpando a casa. Uma vez eu lavei uma bacia de roupa branca e ficou manchado de vermelho, do meu sangue. E eu levei bronca da minha patroa, porque eu tinha manchado. Ela falou, você manchou as roupas, as minhas camisas brancas. Tinha manchado com o meu sangue. Então, como eu repito, eu dei o sangue. E hoje eu sou grata por ter passado por tudo isso, porque formou a mulher que sou hoje. Quando acontece alguma coisa na minha vida, eu falo, gente, já passei tanta coisa. Isso é fichinha. Já passei por eu tinha 9 anos e passei por isso agora, com toda essa estrada. Isso aqui é pouco. A gente, inclusive, a produção preparou, tem fotos, a gente tem arquivos, né? Nossa. Olha, aí a família? Ah, família, eu sou a última ali, barrigudinha, cheia de verme. Ah, é a última. A última e a escadinha, né? A escadinha. A famosa ali. escadinha Ainda ali. tem uma no colo da mamãe, ela está grávida, eu sou aquela barrigudinha ali. Eu lembro desse dia, eu tinha 3 anos, eu fui no Igarapé lavar os pés para colocar um sapatinho. Uma cunhantanzinha. É uma indiazinha. Uma cunhantanzinha. Linda, como sempre linda. Seus irmãos todos estão vivos? Qual que é a relação? Todos. A mamãe perdeu tinha 2 meses de vida, um bebezinho, mas ali é uma cunhada. Olha que bonitinho. Que legal, que legal. E Porque produção, eu sempre me que amo. tiver alguma fotinha aí para colocar, enquanto a gente estiver conversando, pode jogar. Só me avisa que tá no ar que a gente vai comentando. E aí você terminou os estudos? Dessa casa eu fui ser peixeira. Eu fui. Ai, olha ali. Foi tratar peixe. Eu fui vender peixe. Fui vender peixe a pé do Isso Ver o Peso. Lá em Belém. Isso já lá em Belém, no Ver o Peso. Essa casa foi lá em Belém. Olha ali, que linda. Porque eu me amo, viu? Ué, tem que se amar. Eu me amo e eu falo para as mulheres, vocês têm que se amar. Eu achei Nós linda. nos amamos. Ah, eu achei linda a foto. Nós somos, essa foto está no meu livro, no primeiro livro que eu conto a minha história. E aí eu fui vender peixe, virar peixeira mesmo, de limpar peixe. Aí eu ia para a escola, e ninguém queria ficar perto de mim, porque... Estava fedendo a peixe. Fedendo a peixe. Era o pitiu. Fedendo a peixe e eu pensava, de novo, isso vai passar. Isso aí foi no Teatro Gazeta, essa palestra. Aí na Muralha da China. Que legal, que legal. Então isso vai passar. E eu ia para a escola cheirando a peixe. E ninguém queria ficar perto de mim, porque eu cheirava a peixe. Né? Eu falei assim, mas eu não vou desistir. Os amigos ficavam longe, a professora falava, Naíli, você não tem grupo? Eu falava, eu não quero. Olha, mentira, porque ninguém me queria. Eu falei, eu não quero. Ninguém me queria. E eu pensava sempre no papai. Isso vai passar, isso é provisório. Você é a doutora do papai. Você é a doutora do papai, mas isso era firme na minha mente. Era como uma flecha. Eu tinha certeza que eu ia conseguir. Aí eu vim para São Paulo. Aqui em São Paulo eu comecei a trabalhar e aí eu conheci o meu marido. Eu chamo carinhosamente, ele é vivo, né? Mas eu chamo carinhosamente de falecido. Ah, é? E quem está nos assistindo, principalmente as mulheres, sabem o que é um falecido. Um falecido, que é um estorvo que entra na nossa vida, chega de mansinho, amoroso, cheio de amor, cheio de carinho, cheio de conversa doce, né? Porque ele não chega logo agressivo, chega carinhoso, de forma amena, de forma simpática e tudo. E aos poucos foi se revelando, vai se revelando, você não usa essa roupa, não usa essa maquiagem, corta o cabelo, eu tinha um cabelo bem comprido, corto o cabelo, então eu cortei meu cabelo bem curtinho, não usa batom vermelho, eu uso batom vermelho. Usa nude, não gosto de nude. Então, usa nude, você não precisa usar maquiagem, né? Você é tão linda. Ah, não precisa vir ninguém aqui ficar com você aqui na casa, ficar na piscina com você, eu fico com você. Então, sempre eu pensava, ele me ama, me adora, meu Deus. Está cuidando de mim. Está cuidando de mim, como ele é preocupado comigo. Então, vem disfarçado, mas ele vem com sinais, dá sinais para a gente, mas a gente, apaixonada, não quer ver. E a primeira providência qual foi? Saia do trabalho. E apaixonada, eu saí do trabalho, aí ele começou a me largar sozinha,
ficar sozinha. E eu ficava com vários funcionários na casa. Daqui a pouco pediu para as funcionárias não me darem comida, trancava a despensa, eu não tinha acesso. E foi assim, eu me tornei uma presa ali dentro, sabe? Eu não tinha acesso a nada dentro de casa. Ou seja, teve esse período da sua vida que você foi violentada doméstica. É, exatamente, uma violência doméstica, psicológica, depois violência física mesmo, de cuspir no meu rosto, bater no meu rosto, bater minha cabeça na parede, me bater, me dar soco, me dar pontapé, e até quando ele veio tentar me enforcar, nesse dia eu falei, eu tenho que ir embora. Se eu não for embora, os meus filhos ficarão órfãos. Nesse dia eu decidi fugir e ir dormir no chão da casa de uma amiga. Larguei aquela gaiola de ouro, que eu falo, aquele palácio, e fui dormir no chão de uma amiga. E eu falo para as mulheres, qualquer lugar é melhor que aquela teia que você vive, aquela teia de violência. Nenhuma mulher merece e precisa passar por isso. Quando eu separei dali, eu não tinha a menor condição, Ranieri. Eu não tinha um centavo, porque todos os recursos eram na conta dele. O rico era ele, eu continuava pobre. Eu continuava sem absolutamente nada, porque ele dominava tudo. Mesmo sem absolutamente nada, mas com coragem. E uma coisa que o papai falava, minha filha, a pior coisa que existe quando o ser humano perde a vergonha na cara. Eu falei assim, eu tenho que ter brio, tenho que ter vergonha na cara, eu tenho que ir embora daqui. Eu não posso ficar sendo humilhada dessa forma, que as palavras doíam mais que os socos no meu rosto. E fui embora, fugi. Fui dormir de favor na casa dessa amiga e ele não quis dar pensão, nada. E eu consegui uma pensão depois muito boa, mas ele não pagou nem um mês. E eu dou graças a Deus, porque eu tive que ir à luta mesmo. E quando eu separei, eu fui fazer direito, eu fui estudar. Eu falei, eu tenho que mudar a minha trajetória, eu tenho que fazer o meu caminho, eu tenho que deixar o meu legado para os meus filhos. Sem depender de homem. Sem depender de homem. Aí eu fui estudar, me formei, e as crianças eram pequenas ainda. E eu falei assim, o que eu vou fazer? Eu queria montar um escritório, eu não tinha condições. Se eu fosse falar para alguém, a pessoa ia falar, você é louca, como que você vai montar um escritório nesse lugar? E um dia eu chorando, que eu sentei numa praça, mas chorando. Eu falo que Deus me telefonou, eu falo nas minhas palestras, Deus me telefonou, quando um orelhão começou a tocar. Fui no orelhão, quando eu peguei o orelhão, eu vi ali o número do orelhão. Falei, já sei o que eu vou fazer. Mandei fazer uns cartões, uma média de advocacia, coloquei o número do orelhão e distribuí na Redondeza. Divulguei aquele número. Passou uns 3 dias, eu fui lá para o orelhão, toda vestida de advogada. Eu falo o seguinte, quando você precisa, pega o orgulho, joga numa lata de lixo. Fui lá com salto alto, arrumada, o telefone começou a tocar. Uma média de advocacia, Nicole, bom dia. Aí a pessoa, bom dia, eu gostaria de falar com a doutora Naília. Eu falei, pois não, aqui quem fala é a secretária da doutora. A doutora está atendendo 2 clientes na sala dela e tem mais 5 na recepção. Mas a doutora dá um atendimento personalizado. O senhor não prefere, senhor Ranieri? Eu prefiro, o senhor não vai pegar trânsito, vai conversar junto com a sua família, com a sua esposa. Aí eu marcava as consultas nas residências. Essa casa que está aparecendo ali, minha casa parecida com essa aí, só que tinha barro em volta, né? Essa é uma casa de farinha, que eu fazia muita farinha. Essa é uma amiga minha. Fazia muita farinha, essa é mandioca, que a gente joga no rio, ela amolece, depois a gente põe no tipiti. Você sabe o que é tipiti? Eu sei tipiti. Tá. Então, aí o meu escritório começou a crescer. Aí todo dia era a mesma conversa, uma média de advocacia em Dubai. Lá do mato, gente, lá do Mocó, você não tem ideia. Ela está falando aqui, está vendo as fotos? Olha aí, lá do Mocó. Olha, quem estiver assistindo, pensa numa improvável. Cadê a câmera? Qual é que eu posso olhar? Aqui. Pensa numa improvável, numa pessoa que tinha absolutamente tudo para dar errado.
Pensou? Multiplica por 1000. O lugar. Agora ali em Dubai, China, o mundo todo. Rica, maravilhosa, cheia de posses. Cheirosa. Agora é Chanel, né? Mais peixe, né? Agora é perfume sim. bom. E aí, olha ali, meu Deus do céu. Quando eu vejo essas fotos, eu falo que é o impossível aconteceu. Agora deixa eu te falar uma coisa. A gente ficaria aqui horas, daqui a pouco a gente já está encerrando, mas como que você chegou até este livro? Esse livro aí, que é um livro pela editora Literary Books, eu estava lá em Dubai, pela terceira vez, aí eu falei assim, o meu pai é descendente de árabe. Eu falei assim, eu amei essa terra, amei esse lugar. E eu estava lá no Burj Khalifa, prédio mais alto do mundo. Eu falei, que lugar maravilhoso. Eu falei, isso aqui é o lugar de toda mulher, topo do mundo. Aí eu pensei, lugar de mulher é no topo do mundo. Aí eu voltei com esse título. Aí quando eu falei para a editora, tem aí umas 70 mulheres. Consegui reunir 70 amigas. Tem o Tiago Pavinato, tem a professora Lúcia Helena Galvão, tem o prefácio do Dr. Ives Gandra Martins, e reuni várias empresárias contando suas histórias para inspirar outras mulheres ao redor do mundo. Para falar para essa mulher, se a minha história, que é uma história, motivou, inspirou tanta gente, imagina 70. Então, é isso, eu quero pulverizar, eu quero multiplicar, que mais mulheres tenham coragem de desbravar, de falar que é possível, sim, delas saírem daquele casulo. Eu tenho medo, eu não posso. Você tem medo? Você acha que eu não tive medo? Eu também tive medo. Vai com medo. Você pode cair? Claro que pode cair, mas também você pode voar, né? E olha os voos que eu dou. Vai até Dubai. Nossa, isso aí. Agora, Nova York. Do dia 6 ao dia 14, lançamento do livro em Nova York. Tá para ti? Exato. Lá do fim do mundo, você sabe. A gente é do norte, a gente é metido, viu? Beijinho no ombro. Que legal. Como é que vai ser esse lançamento? Então, será lá, a gente vai ter uma roda de conversa com a professora Lúcia Helena Galvão no Central Park. Né? Depois a gente vai ter uma visita à ONU. Você gosta de uma praça, né? Exato. Olha, é verdade, verdade. Você gosta de uma praça. Lá no Central Park. Sair de uma praça, mas é para o Central Park agora, né? Sair da praça lá no meio da periferia, lá com meio de mato, era cachorro, era galinha, era criança correndo. Eu pagava um senhorzinho para ele falar, se você vir indo, olha, peça para fazer silêncio na hora que eu for atender o telefone, que ninguém pode imaginar que aqui é uma praça. Onde era isso? Tem jeito para tudo, pé do Capão Redondo. Tem jeito para tudo, basta a gente querer. O papai falava, minha filha, ou você dá desculpa ou solução. Então, você escolhe. Você vai ser uma mulher de desculpa ou solução. Eu falei, não, eu sou uma mulher de solução. Como sua família enxerga todo esse sucesso seu? A mamãe eu perdi faz 10 anos, mas ela chegou a ver parte do sucesso. O papai faz 5 anos e ele ficava muito orgulhoso. Ele sempre falava, ai de nós ser a nossa doutora. Muito orgulho para o papai, sempre. Muito, muito bacana. Porque era exatamente isso que eu falo, é improvável. Igual hoje lá nesse colégio. Eu falo, você acha que a minha casa é melhor ou pior que a casa que você mora aqui em São Paulo? A minha era anos-luz pior. Imagina, eu dormia num forno desse que faz farinha. Eu dormia aí sem cobertor, sem lençol, sem absolutamente nada. E estou aqui maravilhosa. Só no Chanel. Só. Só no perfume Chanel. Que legal, né? Olha, a gente está chegando já no finzinho desse bate-papo, inclusive você que está acompanhando a gente pode rever em TV aberta, em multiplataformas, você pode segui-la também nas redes sociais. Por favor. Eu já vou seguir lá, já dei uma favor, xeretada, por favor, já vi um monte de coisa. Eu queria que você falasse principalmente para as mulheres que estão te vendo. Você já trouxe aqui uma mensagem, mas fala mais uma vez para as mulheres, deixa a tua mensagem principalmente de motivação para elas. Eu quero falar para as mulheres, mulheres e meninas, não tenham medo. Se eu tiver que dar um conselho para uma mulher, a primeira coisa que eu falo é que meu pai falou para mim, estude, capacite-se, mude a sua história. Porque se você não estudar, se você tiver uma profissão mediana que seja hoje, se você não mudar, se você não buscar, se você não galgar outra coisa melhor, você vai continuar no raso. A mamãe falava, minha filha, saia do raso.
E eu levei, assim, a ferro e fogo que o papai e a mamãe falavam, saia do raso. Se você fizer além do básico, você vai se destacar. Destaque-se. E não aceita ser comandada por ninguém, por patrão, por marido. Existem homens muito maravilhosos, homens bons. E esses homens maravilhosos dão sinais para a gente. E os que não são maravilhosos também. Fique atenta a isso, fique atenta a isso. Não se iluda. E se você falar assim, se ele te agride, ou ele te faz alguma gracinha, alguma brincadeira de mau gosto na frente de quem quer que seja, ele está desrespeitando você. E a tendência é piorar. Não fique nesse relacionamento. Você não precisa disso. Você não precisa de ninguém para ser feliz. Cuide-se. E voe. Voe. Olha o que eu voei. Olha o lançamento do livro ali. Eu entro nas minhas palestras dançando carimbó. Olha aquela foto. Ah, é? Eu entro dançando carimbó. Sabe por que eu danço carimbó? Não, eu já ia falar que eu acho o máximo que você está aqui há tanto tempo e não perdeu o sotaque. Ainda tem Não, sotaque. ainda tenho sotaque. Eu faço questão de manter o sotaque. Eu tenho orgulho das minhas raízes. Olha eu dançando carimbó ali no Palácio Fiorentino, da minha amiga, da Cátia D'Amico e do Dr. Ribas. O Palácio Fiorentino. Ali, no lançamento, tinha 2.000 pessoas. Eu entro dançando carimbó porque eu tenho orgulho das minhas raízes. Tenho orgulho das suas raízes. Olha quanta gente. Olha quanta gente. Orgulho de onde você veio. Eu não me envergonho. Olha que maravilhosa, olha que linda. Meu Deus do céu. Demais. Naily, obrigado. Você é uma figura, tem rede social, divulga, fica à vontade. Tá. Naily.mamed é minha rede social e o do meu escritório é INSS Bem Fácil. Ótimo, muito obrigado. Estou à disposição, pode mandar direct, pode mandar mensagem. Meus livros estão à venda, meus livros são doados. Se você não tiver condições de comprar, me pede que eu te mande presente. Olha aí, tá vendo? Essa veio do norte, minha filha. É, porque nós somos assim, né? Vem em casa, não tem, a gente monta uma desse rede, jeito. monta um café, não é assim? É desse jeito. Obrigado, muito sucesso para você. Obrigada, sucesso, é maravilhoso. Olha, o Vida e Companhia vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Até um próximo encontro. Até mais.